Olá, como vocês estão? Espero que bem. Estou aqui hoje num cenário um pouco diferente do que eu costumo usar nos vídeos e também com equipamentos diferentes, porque agora eu tenho, além de um tripé, um microfone de lapela que eu espero que ajudem a melhorar a qualidade dos vídeos. Eu sou bastante minimalista, porque acho que o mais importante aqui também é falar sobre os temas, né? Os livros, na maior parte dos casos, mas eu achei que valia a pena dar uma melhorada nesses aspectos do vídeo, particularmente o som. Eu vim achando que o som dos últimos vídeos tinha ficado um pouco baixo, então espero que com esse microfone as coisas fiquem um pouco melhores. Bom, a pedidos, hoje eu vim falar de um tema específico, motivada por uma publicação recente. E eu estou aqui com a minha pilha para comentar sobre esses livros, que na verdade é um livro e alguns outros livros que são comentários sobre esse livro ou sobre temas afins como contexto histórico, análises literárias e até filosóficas e dessa obra, né? Que é um livro escrito por uma autora chamada Madame de Lafayette, publicado na França do Antigo Regime, mais especificamente em 1678. E eu estou falando de A Princesa de Clèves, né, La Princesse de Clèves. Eu postei no meu Instagram esses dias a nova edição, que acaba de ser publicada em português, está saindo pela editora Herculano, que é uma edição muito luxuosa, porque além dela ter uma nova tradução feita pelo George Colli, do texto de 1678, essa é uma edição ilustrada por Christian Lacroix. E a tradução tem algumas notas, mas não se trata assim de uma edição propriamente crítica da obra, né? Até porque a gente já tem uma proposta nesse sentido, eu já vou mostrar ela também. Mas são ilustrações belíssimas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui algumas delas. E, nossa, quando eu vi que a editora estava lançando uma nova tradução desse livro, eu fiquei muito entusiasmada. Olha só. E ainda nessa proposta assim de uma edição de colecionador, eu acho que é interessante por renovar enfim, estimular novos leitores a terem conhecimento desse texto, que é um texto clássico, mas que eu acho que é pouco conhecido ainda em português, e, na verdade, até é pouco discutido quando se trata de pensar o estabelecimento do romance como um gênero literário autônomo. Muitas vezes, na bibliografia, pelo menos que eu tive acesso, é muito comum se falar do século XVIII e do contexto inglês, para a consolidação da forma do romance. Tem o livro clássico do Ian Watts nesse sentido, né, a ascensão do romance. Mas eu acho que se fala muito pouco do século XVII, que já é um período moderno, embora anterior, em que a gente já tinha alguns exemplares importantes para o desenvolvimento desse gênero que estava nascendo, né, ali no contexto da França do século XVII. Então, eu ainda não li a tradução, essa nova tradução, mas comprei já a edição e fiquei muito contente com a iniciativa da editora de republicar A Princesa de Cleves. Eu espero que isso estimule muitos debates e muitas leituras em torno desse texto. Então, vou dizer algumas coisas sobre esse texto, porque além de eu gostá-lo como uma leitura de literatura, eu já tive a chance de estudar um pouco algumas questões históricas, filosóficas e literárias sobre a obra. E aí, até o momento, até onde eu tenho conhecimento pelo menos, a gente tinha em português essa edição, essa tradução, que foi feita pela Leila de Aguiar Costa, que é uma especialista do século XVII, uma excelente tradução. Essa sim eu tive a oportunidade de analisar e estudei, li o livro primeiro na tradução da Leila. Há uma ótima introdução da Leila nesse volume, além de muitas notas que ajudam a gente a se situar nas referências históricas, sobretudo que são feitas pelo Lafayette. É uma edição que não é ilustrada, que não é de luxo, e não tem esse propósito de ser uma edição de colecionador como a da Herculano. Então, para quem quer ter um primeiro contato com o texto numa boa tradução, numa tradução confiável, numa edição
que ajuda a ter acesso à obra, essa edição da EDUSP aqui é mais acessível e é também excelente, né? Recomendo bastante também, ela é muito bonitinha também, né? Quando é que ela foi publicada, essa edição? Em 2010, tem alguns anos já nessa tradução. E aí depois, né, dessa primeira leitura da tradução da Leila, eu fui estudar a partir do texto original em francês, nessa outra ediçãozinha de bolso que eu tenho, e que me deu acesso ao texto original, né? Aliás, não é um texto muito difícil de se ler, embora seja antigo, do século XVII, como eu disse, de 1678, mais especificamente a publicação do livro. Isso é uma das coisas interessantes sobre esse texto. Ele tem uma escrita que é muito límpida e que tem esse sabor moderno, além de ser um texto mais breve dos romances, do que os romances que estavam sendo publicados no mesmo período na época. Por exemplo, os romances de uma outra escritora, que é a Madeleine de Scudéry, e que publicava esses longos romances em vários tomos e que são considerados hoje um pouco ilegíveis até. As edições modernas da Madeleine de Scudéry, que é uma outra autora sessentista muito interessante e que eu acho que dá para ser pensada como a Lafayette nessa fronteira entre filosofia e literatura, o que quer dizer que, além de uma prosa que é ficcional, há conceitos e discussões sendo travadas nesses dois textos, né? A Madeleine de Scudéry é considerada, como eu dizia, um pouco ilegível por causa do tamanho dos romances, e que são publicados em edições modernas com os trechos, né? Se vocês forem procurar edições modernas até de bolso do Clélie, História Romana, por exemplo, outro clássico best-seller do século XVII, vocês vão achar edições que publicam só trechos da obra, né? E uma das coisas que tornou esse livro tão célebre no período em que ele foi publicado, além dessa linguagem mais facilitada, mais ágil, o seu tamanho. Ele é um romance particularmente curto. Aqui vocês conseguem ver melhor o tamanho dele, né? Ele tem ao todo 4 partes, mas tirando a primeira parte, que eu acho que é um pouquinho enfadonha e que talvez afaste os leitores, mas eu juro a vocês, prometo, que se vocês conseguirem passar das primeiras 40, 50 páginas, que é quando a Lafayette faz uma grande genealogia dos personagens da corte, e ela vai quase que listando nomes e funções sociais desses indivíduos. Depois disso, o romance vai se concentrar numa escolha muito mais minimalista de personagens, principalmente 4 ao todo, né? Que são a Madame de Chartres e a Mademoiselle de Chartres, que virá a se tornar a princesa de Clèves, o príncipe de Clèves, o seu marido, e o duque de Nemours, que é o homem por quem ela se apaixona. Então, o romance ele vai se estruturando nas outras partes seguintes, né, depois desse arco de abertura inicial, que é um pouco confuso, numa análise psicológica desses personagens, né? Então, estou comentando um pouco assim por cima, né, mas aqui tem 3 edições do texto primário, digamos assim, cada uma delas com propostas diferentes, e essa daqui, claro, com o texto original. E aí, antes de falar do livro propriamente, embora eu já tenha pincelado aqui e ali algumas coisas, queria dizer por que eu acho esse texto tão interessante e em que contexto ele está inserido. Como eu disse, o século XVII é um momento de, pelo menos no contexto francês, de grande florescimento das produções literárias, que eram inclusive financiadas pela realeza, né, por Luís XIV, fundamentalmente. Só que existia uma disputa entre os gêneros literários que estavam sendo desenvolvidos naquele período. Então, o gênero representante, digamos, da nova identidade francesa que estava sendo construída, tem bons textos sobre isso se vocês buscarem. Eu recomendo muito uma historiadora chamada Joan de Jean, que pensa essa formulação, essa confecção de algo como uma identidade nacional francesa, como um projeto político da parte de Luís XIV, né? Entre outras coisas, isso passava por financiar e estimular a produção de obras literárias, produções poéticas escritas em língua francesa.
E o grande gênero de preferência dos eruditos e da realeza, né, digamos assim, o gênero representante do bom gosto era muito mais a poesia do que a prosa. E mais particularmente ainda o teatro era o grande gênero literário de importância, inclusive política, mas também dentro das academias, né, das academias de letras do período. Vocês já devem ter ouvido falar, então, nesses três grandes dramaturgos franceses, todos eles seiscentistas, que são Racine, Corneille e Molière. O Racine e o Corneille se especializaram em escrever tragédias, sobretudo, e o Molière comédias, comédias de costumes, tirando sarro de vários dos personagens eruditos que existiam na cena francesa desse período. E existia, então, uma certa disputa política, como eu disse, mas que tinha a ver com os gêneros literários que estavam sendo desenvolvidos, com relação entre poesia e prosa. Então, é o período em que a gente identifica esse momento da assim chamada querela dos antigos e modernos, e essa querela debatia que tipo de relação deveria ser estabelecida com os ícones herdados da antiguidade clássica, né, sobretudo Homero, que tipo de relação os contemporâneos deveriam estabelecer com a poesia homérica, uma relação de subserviência, uma relação de imitação, ou uma relação de superação e de esforço por produzir, naquele momento, uma poesia que fosse escrita em francês e que valorizasse os signos relacionados a essa cultura francesa, né? É muito curioso porque se a gente salta um pouco no tempo, algumas das querelas literárias do nosso tempo também passam por uma relação, por um questionamento da nossa relação com a tradição também. Que tipo de relação a gente deve ter com os clássicos? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos hoje em dia, na universidade, mas não só, né, na nossa relação com os textos tradicionais e com a produção literária cultural contemporânea, né? Então, eu estou simplificando, obviamente, essa discussão, mas esse é um dado, né? Esse romance ele surge numa situação, num caldo de disputas literárias, teóricas e culturais, que tinha a ver com uma certa relação com a história também. Então, nesse caldo que é todo muito polêmico e muito acalorado. E, além dele, a gente às vezes tem o costume de isolar essa querela dos antigos e dos modernos, sem pensar que ela é cruzada por uma outra querela, essa um pouco mais antiga, pré-século XVII. Alguns historiadores vão dizer que ela começa mais especificamente no século XIV, na passagem do século XIV para o XV, com a publicação da obra A Cidade das Damas de Christine de Pizan, que é a querela das mulheres, ou Querelle des Femmes, que é uma querela medieval em que se discutia publicamente a dignidade moral das mulheres, a existência ou não de uma racionalidade no gênero feminino, e que, enfim, essa é uma outra visão também que vai ser contestada por muitos historiadores e até por historiadores da filosofia, que é o fato de que no começo a querela tinha um, ela estava mais situada num contexto que era mais literário do que propriamente filosófico, e ela opunha autores que iam, de um lado, defender a superioridade das mulheres em relação aos homens, versus aqueles que defenderiam a superioridade dos homens em relação às mulheres. E a grande novidade do século XVII seria, então, a defesa não da superioridade de um dos gêneros em relação ao outro, mas da sua absoluta igualdade. Então é muito interessante como as questões de gênero são cruzadas, e vice-versa, pelas questões literárias também. Isso por um motivo que é as mulheres começam, tanto na filosofia quanto na literatura, a adentrar a cena erudita, produzindo, ou seja, como autoras, muitas delas ainda publicando anonimamente, outras publicando com seu próprio nome, como é o caso da Marie de Gournay, que no início do século a Gournay faz essa passagem do 16 para o 17, mas ela publica suas obras com sua própria assinatura, e ela queria efetivamente
criar obras que fossem sobreviver para a posteridade. Ela queria participar da cena pública de debates como uma autora, efetivamente, né? E ela é uma das primeiras a defender esse tema da igualdade entre os dois sexos. É a categoria que a gente usa ainda no século XVII e é o termo técnico para se referir a essa discussão, né? A discussão em torno da igualdade dos sexos. Então, se a gente faz um esforço por tentar pensar todos esses acontecimentos, né, as querelas literárias, as querelas relativas às questões de gênero, e observar como elas estão mobilizando questões culturais, literárias e políticas ao mesmo tempo, a gente observa um cenário, ou observa esse cenário sessentista de uma maneira muito mais rica, eu acho, né? Sem procurar projetar certas distinções que às vezes são muito mais nossas do que, obviamente, não dá para a gente ler o passado sem projetar certas noções contemporâneas, mas essa distinção muito rígida entre produção literária e produção científica, por exemplo, ela se perdia ou ela não se dava muitas vezes nos mesmos termos que a gente pensa essas distinções atualmente, né? Então, eu digo isso porque a gente precisa lembrar que o século XVII é um momento de florescimento dos chamados salões literários, que recebem essa nomenclatura retrospectivamente, eles não eram conhecidos como salões na época, mas muitas das mulheres aristocráticas eruditas que não podiam acessar os espaços oficiais de circulação do conhecimento, como as academias ou as universidades, abriam as suas próprias casas, um cômodo específico das suas próprias casas, para receber personagens eruditos, sábios do período, e discutir questões científicas, questões filosóficas, questões literárias, né? A Madame de Lafayette e a Madeleine de Scudéry eram duas grandes duas grandes anfitriãs de salão nesse período, e elas recebiam homens e mulheres que gostariam de discutir esses temas, como eu disse. Além disso, elas produziam muitos dos seus textos quase que coletivamente, e esses textos eram debatidos por esse círculo de autores, a tal ponto em que a gente pode dizer que existia uma visão muito colaborativa do fazer literário, filosófico literário, para continuar nessa chave de inseparabilidade entre filosofia e literatura. Então, conjectura-se que o romance A Princesa de Clèves foi muito influenciado pelo pensamento de La Rochefoucauld, que não só escreveu, né, as famosas máximas morais, mas que ele teria efetivamente contribuído com a reescrita do texto e com intervenções diretas no texto que a Lafayette preparou. Então, tudo isso está em jogo quando a gente fala de A Princesa de Clèves. Esse é o cenário a partir do qual ele emerge na situação sessentista, digamos assim. E ele é publicado, então, anonimamente, em 1678. Durante toda a sua vida, Madame de Lafayette negou a autoria desse romance, embora a gente saiba, através de correspondências privadas, que ela é efetivamente a sua autora, levando em conta todas essas questões que eu falei a respeito do caráter colaborativo da produção dos textos no período, né? E aí, enfim, do que se trata a Princesa de Clèves, finalmente, né? A Princesa de Clèves está situado numa certa corte, que, na verdade, isso é muito interessante, né? Esse é um livro escrito e publicado no século XVII, mas que fala de uma corte anterior. Tem um certo distanciamento temporal aqui, como se as coisas que estão sendo descritas ao longo desse texto fizessem referência a um período muito longínquo e que nada tem a ver com a situação da corte contemporânea a Madame de Lafayette e aos personagens. Mas isso, é claro, é uma estratégia estilística, discursiva, para despistar as possíveis referências e as possíveis conexões entre os personagens e certas pessoas que efetivamente existiram naquele contexto, né?
Eu imagino que para alguém que fosse ler naquela situação, fosse fazer várias associações que nós, que não detemos, né, o conhecimento mais aprofundado assim das questões históricas, seremos capazes de fazer, né? Então ela situa esse romance na corte do século XVI, na verdade, e eu vou ler o primeiro parágrafo do romance, porque ele é muito célebre, muito curto, e ele já anuncia vários elementos que vão ser importantes para o restante do livro. Eu vou ler na tradução da Leila de Aguiar Costa, depois eu leio na tradução do Jorge Colli para ver se tem diferenças significativas. Então, na tradução da Leila, o primeiro parágrafo diz: a magnificência e a galantaria jamais se mostraram em maior esplendor quanto nos últimos anos do reinado de Henrique II. Este príncipe era galante, de bela aparência e amoroso. Embora sua paixão por Diane de Poitiers, duquesa de Valentinois, tivesse principiado há mais de 20 anos, ela não deixara de ser menos violenta, e suas manifestações não eram menos evidentes. Isso na tradução da Leila. Deixa eu dar uma olhada então na tradução do Jorge Colli para ver se tem diferenças importantes. Vamos ver. A magnificência e a galanteria nunca brilharam na França com tanto esplendor como nos últimos anos do reinado de Henrique II. Esse príncipe era galante, bem apessoado e enamorado. Embora sua paixão por Diana de Poitiers, duquesa de Valentinois, tivesse começado havia mais de 20 anos. Ela não era menos violenta, e ele dava testemunhos disso com o mesmo fulgor. Ok. Tem umas frases que são organizadas de forma diferente, umas escolhas de vocabulário que são diferentes também, né? Não dá para tirar muitas conclusões da leitura de um único parágrafo. Como eu disse a vocês, eu não li e analisei a tradução do Jorge Colli, mas eu senti que tem um sabor mais literário aqui do que no texto, do que na tradução da Leila. Talvez a Leila tenha preferido fazer uma tradução mais colada no original, né? Não sei realmente, porque afinal ela também escreveu muito sobre esse livro, né? Mas enfim. O que eu acho interessante, tem aqui alguns termos, né? Que são termos, enfim, fazem parte do vocabulário técnico quando se fala de literatura seiscentista e de análise dos costumes desse período. E o termo mais importante aqui é a questão da galantaria, galanteria, galanterie, no original, porque a galanterie é um tema enorme, né? Vocês vão encontrar também muita bibliografia especializada sobre isso, mas que diz respeito a uma série de costumes e a um código de conduta que era adotado na corte, sobretudo, em relação às trocas humanas, né? Em relação às trocas afetivas, principalmente pensando em relações de amizade e em relações amorosas, né? E, na verdade, esse é um romance que vai abordar as relações afetivas, né? Entre esses variados personagens, como eu disse, se concentrando sobretudo em 4 deles, e mais ainda em 3 deles, né, que são a princesa de Cleves, o príncipe de Cleves e o duque de Nemours. E a gente tem uma passagem do começo do romance até o seu desenvolvimento nas partes seguintes, que é muito curiosa, porque é como se o livro começasse, como eu disse, nessa grande confusão de nomes e posições sociais e relações familiares e de parentesco, até que ele vai sair desse ponto de vista do grande mundo, digamos, para ir cada vez mais se aprofundando nesse pequeno mundo das relações comezinhas cotidianas, até fazer esse aprofundamento microscópico, eu diria, do coração humano, e mais particularmente ainda do coração dessa personagem que é Mademoiselle de Chartres, ou a Princesa de Cleves, né? Ela vai se tornar a Princesa de Cleves. O romance pode ser lido como o processo de aquisição por parte dessa personagem de um vocabulário passional próprio. Então, basicamente, ela
foi criada pela mãe para se tornar uma mulher virtuosa, o que no século XVII quer dizer uma mulher, sobretudo, modesta. Isso faz parte, digamos, do que era exigido do comportamento feminino seiscentista, né? Um certo jogo de visibilidade e invisibilidade, uma cautela para não se mostrar muito, sobretudo nesses contextos de erudição, embora aqui os personagens não sejam eles mesmos eruditos, mas a autora estava inserida nesse contexto. Existia toda uma crítica à chamada mulher erudita, a femme savante, que justamente não se apresentava dentro dos limites do que era esperado pelo do seu próprio gênero, ou seja, como uma mulher modesta, já que ela gostaria de poder intervir de maneira mais ativa nos debates eruditos, dar sua própria opinião, ter voz pública, né? Não à toa, como eu disse, a Madame de Lafayette publicou esse romance anonimamente. Mas bem, voltando ao que eu estava dizendo sobre o romance. Então, ele começa nesse grande mundo para ir se aprofundando nesse pequeno mundo, e a maior parte dele está situado nesse pequeníssimo mundo, que é o mundo da interioridade dos personagens. Essa personagem foi criada, então, né, a Mademoiselle de Chartres, pela sua mãe, Madame de Chartres, para ser uma mulher virtuosa e para se casar, basicamente, né? A mãe dela não esconde em nenhum momento que ela está procurando manter a filha longe desse grande mundo da corte, que para ela é um mundo de falsidade e um mundo de aparências, para que ela possa se preservar e encontrar um marido e, basicamente, levar uma vida servindo a esse marido, que a mãe espera que seja um marido pelo qual ela não nutra qualquer tipo de apaixonamento violento. Isso é importante. A Madame de Chartres defende uma visão do casamento que é uma visão de que entre o marido e a mulher deve haver uma relação de respeito e, mais do que isso, uma relação de amizade e não de paixão que vai tomar, de fato, os dois, né? E a Mademoiselle de Chartres, então, ela é mantida longe dos holofotes da corte, até que num baile específico ela é apresentada para a corte, e todo romance tem essa escrita que é muito exagerada, muitas vezes açucarada, né? E ele é até hoje deslegitimado por adotar essa linguagem que é considerada como excessivamente feminina, por ser sentimental, por ser exagerada, enfim. Óbvio que isso tem a ver com um certo modelo de escrita, que era o modelo de escrita das autoras preciosas do período, mas que, analisado seriamente, eu acho que gera conclusões muito interessantes sobre o tipo de vocabulário passional que está sendo desenvolvido. Hoje, quando a gente lê um romance contemporâneo, parece muito evidente, né? A gente mergulha na interioridade dos personagens, na sua psicologia, na sua vida passional e mental, e a gente não tem, às vezes, noção de que isso precisou ser construído. E é muito legal ler esse livro e observar como que isso está sendo elaborado aos poucos, né? E como isso vai acontecendo, tanto do ponto de vista da escrita de Lafayette, como do ganho, da aquisição de consciência sobre seus próprios sentimentos da personagem, que não domina esse vocabulário passional no começo do romance, até que, por conta do que vai acontecendo com ela posteriormente, passa a dominar. E o que vai acontecendo com ela posteriormente? Então, ela recebe então essa proposta de casamento do príncipe de Clèves, que é alguém que a mãe dela defende muito por ser um homem que ela considera muito digno de se casar com a filha que ela preparou justamente para esse mundo. E a filha, vocês vejam que é uma situação totalmente compulsória, né? A personagem é descrita como tendo praticamente nenhuma agência, já que ela se vê entre o poder da mãe no primeiro momento e depois, quando ela aceita o que a mãe preferiu para ela, ela se vê em poder do marido, tendo de dar conta dessa relação, né, das investidas do marido, das demandas dele, e ao mesmo tempo tendo que manter essa posição no mundo das aparências da corte, né? E é tudo muito sutil.
porque há uma crítica implícita aí, por conta do destino da personagem, a esse mundo de falsidade, porque à medida que ela vai descrevendo e se aprofundando na relação desses personagens que eu citei, a Madame de Lafayette também não deixa de eventualmente fazer descrições dos outros personagens e sobre como o casamento, né, os outros padrões de matrimônios que existiam ali na situação da corte eram relações de fachada, basicamente, né? Então, há muitas traições, há mulheres que se sabe possuírem mais de um parceiro, homens e mulheres, tem situações de muitas mentiras que são descritas ali, né? E, basicamente, a personagem da Princesa de Clèves, né, antes Mademoiselle de Chartres, vai observando tudo isso e tentando criar, digamos, a própria autenticidade dentro desse meio, desse grande mundo de aparências e de mentiras. Aqui um parênteses. O século XVII, é claro que isso pode ser relacionado a outros períodos da história da filosofia, mas o século XVII tem uma questão muito forte, isso tem ocorrências em vários textos do período. Acho que o mais célebre deles na filosofia que a gente poderia citar é Descartes, que na primeira meditação vai ter todo um esforço por desconfiar daquilo que aparece, né? Sobretudo das informações fornecidas pelo nosso aparato sensível. Ou seja, ele vai escalando em vários argumentos ali na primeira meditação, se vocês forem verificar o texto, mas o argumento do sonho, o argumento da loucura, quer dizer, o que me garante, né, se eu tenho a experiência do sonho em que os meus sentidos me dão informações totalmente que depois, na vigília, eu reconheço como informações desencontradas sobre a realidade, que não correspondem efetivamente às coisas, o que me garante que não possa existir um Deus que vai, em todas as situações que me aparecem, me enganar sobre as minhas percepções também, né? O que me dá motivos para, de fato, confiar nas aparências? E aí é muito interessante como dá para a gente relacionar isso com o que está acontecendo no romance também. Né? O mundo da corte, isso é um topos do texto, vai voltar muitas vezes. É o mundo das aparências, por definição. E é preciso muita cautela para saber exatamente o que pode ou não ser dito, como se comportar nos bailes, nas ocasiões de aparecimento público. E isso vai, de alguma forma, moldando a vida passional dessa personagem. E como eu disse, ela se casa com o senhor de Cleves, sem amá-lo, efetivamente. O único sentimento que ela diz nutrir por ele é um sentimento de estima. E o que acontece é que ela acaba se apaixonando por outro. E esse é o Duque de Nemours, que surge na corte como sendo o mais bonito, o mais galante, para usar o termo específico usado no romance, como a gente viu no primeiro parágrafo. Deixa eu beber um golinho de água, porque minha voz está falhando já. E a princesa de Cleves começa a sentir, e é muito interessante, isso é construído de uma maneira muito sutil no texto. Ela mesma não entende o tipo de sentimento que ela está nutrindo por ele, e à medida em que eles vão tendo situações juntos, né? Sempre situações públicas, se encontram nos bailes, nos jantares, ela vai, aos poucos, adquirindo consciência de que, então aquilo que o meu marido exigia que eu sentisse por ele, e que eu efetivamente não sinto, é o que eu estou sentindo por essa outra pessoa. E aí isso gera um conflito interno dentro dela, porque, afinal, ela poderia simplesmente ceder às relações de aparência da corte e manter uma relação extraconjugal com o príncipe, mas toda a questão é que ela está buscando ser autêntica em relação aos seus próprios sentimentos, e o que acontece é que ela embarca numa melancolia muito profunda e tenta, ao máximo que pode, se afastar e evitar encontrar esse príncipe. E o sentimento é correspondido, então o príncipe também o duque, perdão, ela tenta evitar o duque também se apaixona por ela. E eles se veem. Aí tem todos os elementos do romance da época, as trocas proibidas de carta,
é o retrato roubado, é feito um retrato da princesa de Cleve que o duque rouba. Ele tenta se aproximar dela e ela sempre se esquivando, e tudo fica dentro de um subtexto, porque eles nunca, de fato, conversam sobre os sentimentos que nutrem um pelo outro. Até que, numa situação limite, retirados ao campo, numa conversa, o marido pede que a esposa, né, a princesa de Cleve, seja honesta com ele, e ela finalmente confessa que ela está apaixonada por um outro fora do seu casamento. E a cena é curiosa porque o Duque de Nemours estava ouvindo por trás, e aí é o momento em que ele tem a confirmação de que o seu sentimento é correspondido, o que o deixa muito feliz, mas que vai gerar situações muito trágicas no prosseguimento do romance, porque, afinal, o marido não pode suportar, né? O príncipe de Cleves ama a sua esposa, mas não é correspondido, e ele entra num momento de melancolia profunda, de tristeza profunda, e ele acaba morrendo, né? E aí a princesa se torna viúva, e é claro que nessa situação ela poderia finalmente então casar com o homem que ela ama, mas ela escolhe não fazer isso. E a sua solução é abandonar a vida na corte e se retirar no campo. Ela fica retirada no fim do romance entre o campo e o convento, até que ela consiga esquecer os sentimentos que ela nutria pelo Duque de Nemours. E morre, e depois, enfim, parece também desenvolver uma espécie de melancolia profunda. Então, vocês vejam, eu contei o final, gente, mas, enfim, é um texto do século XVII, né? Imagino que a gente saiba, em geral, o final. Tem muitas adaptações cinematográficas sobre esse livro também. Então, é um livro sobre como eu interpreto isso, né? E como as chaves interpretativas históricas foram avaliando o que esse livro propõe. Tem uma crítica importante ao tipo de relação que estava sendo estabelecida na corte naquele período. Tem uma crítica, eu acho, bastante explícita à organização do casamento, sem a agência da mulher, né, que se vê colocada numa situação em que ela simplesmente precisou aceitar por conta do modo como as relações estão sendo construídas ali naquela situação. Afinal, ela nunca teve agência, né? O único momento em que ela teve algo que efetivamente vinha de algo próprio foi quando ela se apaixonou, mas isso não foi considerado correto, dado a situação do matrimônio que ela já tinha com um outro. E ela escolheu a autenticidade dos seus sentimentos, né? E ela escolheu essa resistência em relação àquilo que ela estava sentindo, mais do que ceder às relações da corte. E, além disso, é um mergulho muito profundo na descoberta da própria sensibilidade e uma invenção. Acho que isso me interessa, além de todas as questões de gênero e da crítica ao modelo de casamento que estava sendo e ao modo como ele fazia com que a mulher não tivesse liberdade, no fim das contas, né? Liberdade de escolha, liberdade de florescimento nessa situação. Mas é muito legal ver a invenção dos termos para descrever certas sensações, né? E essa investigação profunda que a Lafayette vai fazendo dos sentimentos humanos. Esse romance foi, como eu disse, um best-seller do século XVII, e ele mobilizou muito as pernas e os corações da cena literária do período, porque a Joan de Jean, e aí já comentando os livros de apoio que eu queria recomendar sobre ele, nesse livro que se chama Antigos e Modernos, Antigos contra Modernos, As Guerras Culturais e a Construção de um Fin de Siècle, ela vai falar muito mais longamente, muito mais detidamente sobre todos esses assuntos que eu só consegui pincelar de maneira breve aqui, e ela vai falar do romance da Lafayette, inclusive. A Joan de Jean é uma excelente historiadora do século XVII, sobretudo do contexto francês. Ela vai mostrar como que esse romance acabou engendrando uma espécie de cena pública de debates, quase de uma esfera pública, porque num jornal erudito da época chamado Le Mercure Galant, muitas pessoas enviavam através de cartas opiniões sobre o livro,
inclusive sobre uma cena específica, que é a cena da confissão, em que a esposa confessa para o marido que estava apaixonada por um outro, porque essa cena foi considerada, primeiro, do ponto de vista literário, inverossímil. Não se acreditava que uma esposa pudesse confessar isso ao marido naquele período. E a gente sabe que, segundo os padrões de confecção de obras literárias do período, seria necessário manter uma certa comunicação mínima com o real, uma certa relação de verossimilhança era exigida dos textos, então não é qualquer coisa ser inverossímil. O Cid, uma peça do Corneille do mesmo período, também foi acusado de inverossimilhança, e também por conta, sobretudo, do comportamento de Ximena, que era a personagem feminina da obra, né? E além, então, das pessoas escreverem para esse jornal com essa discussão sobre a verossimilhança, escreviam para avaliar moralmente o comportamento da personagem, ou seja, foi correto ou não ela ter confessado, isso constitui adultério ou não. Então vejam que tem uma discussão que mistura questões que são literárias e culturais ao mesmo tempo, né? Eu acho isso bem interessante. O livro da Joan de Jean, além dele reconstruir de maneira muito rigorosa, muito bem feita, todo esse contexto e toda essa discussão que eu reproduzi mais ou menos aqui, ele tenta fazer alguns paralelos com a situação contemporânea, sobretudo com o contexto das guerras culturais, e sobre essa discussão, por exemplo, dos currículos universitários, que relação a gente deve ter com a tradição e com a leitura dos clássicos, se eles devem ser dispensados ou não, sobretudo no contexto dos Estados Unidos do fim da década de 90. Né? Então, tem uma reflexão crítica que é bem interessante da parte da Joan de Jean nesse livro, publicado em português pela Civilização Brasileira. Recomendo muito ele, além de todos os textos da Joan de Jean, que é intensamente traduzido para o português também. Além desses dois, tem dois outros livros que eu gosto bastante. Um da própria Leila de Aguiar Costa, que é a tradutora da edição da EDUSP. Tem um título parecido, Antigos e Modernos, a cena literária na França do século XVII. É uma coleção de ensaios mais breves sobre essas questões literárias que eu evoquei aqui, e falando de outros personagens além da Lafayette. Então ela vai falar do Charles Perrault, que é o autor de muitos contos de fada seiscentistas, e que foi um personagem importantíssimo na querela, defendendo a posição dos modernos, contra Nicolas Boileau, que defendia a posição dos antigos. A cena teatral, que mais? Acho que ela fala de Madame de Sévigné, sobre esse artigo é bem interessante. O Eu e o Outro no Epistolário de Madame de Sévigné, além dos romances, o gênero epistolar era intensamente praticado no período, no sentido literário, inclusive. A Madame de Sévigné ficou célebre pelas cartas que ela escreveu para sua filha. Um capítulo excelente sobre a Princesa de Cleves, embate entre o amor e o dever, sobre a célebre e controversa cena da confissão, La Princesse de Clèves e o Pequeno Romance, o retrato como médium passional, enfim. Aqui mais de um ponto de vista literário do que propriamente histórico, e ampliando, né, a outros personagens do período. E esse outro aqui, que é mais recente, eu acho que foi publicado em 2024, fruto da tese de doutorado da Beatriz Polidori Zelinski. Não, foi publicado em 22. O título é Quero ver as minhas obras saindo da prensa, Mulheres e Livros na França do Antigo Regime, publicado pela editora Cancioneiro. Esse aqui é publicado pela EDUSP, não sei se eu tinha falado. E é uma análise de um tema específico, que é a importância das relações de amizade eruditas, galantes, no período, para que essas mulheres pudessem se tornar escritoras e efetivamente publicar suas obras. Ela vai falar, sobretudo, de duas personagens, Madame de Lafayette, autora do A Princesse de Clèves, mas também Madeleine de Scudéry, autora do Clélie e de outros romances, e da relação, como é que era essa questão da produção dos romances e da publicação dos seus textos naquele contexto, né? Também refletindo sobre a articulação entre gênero e escrita. Então vejam, por exemplo, aqui, primeiro capítulo, o gênero na cultura escrita do Antigo Regime, escrever, ler e publicar na França do Antigo Regime, a questão da educação e da memória,
a importância das redes de afetividade na criação literária. Tem 3 estudos de caso interessantes aqui: Jacqueline Blaise e Gilberte Pascal, que era a irmã do filósofo Pascal, Madame de Lafayette e Gilles Ménage, e Madeleine de Scudéry e Jean-Baptiste Boiseau. Muito bem escrito, muito bom de ler, e mais de uma perspectiva histórica também do que literária, como é o caso aqui do texto da Leila. A gente tem pouco material, isso foi o que eu consegui retraçar assim, nos últimos anos estudando essas coisas, mas a gente, infelizmente, tem pouco material em português sobre essas autoras e sobre esse período, sabe? O teatro é até bem traduzido, a gente tem traduções de Corneille, de Molière e de Racine, mas os romances dessas autoras não são bem traduzidos. Eu acho que a única coisa da Lafayette que está traduzida para o português é, de fato, La Princesse de Clèves, embora ela tenha escrito outras coisas. O epistolário da Madame de Sévigné, por exemplo, não está traduzido. Da Madeleine de Scudéry, a gente tem, eu já falei sobre ela aqui no vídeo sobre os camaleões, que eu saiba, assim, só a tradução da conversação, do discurso de Safo a Irina, desculpa, que está publicado numa revista acadêmica. Eu falo sobre isso no outro vídeo e dou os links específicos. Mas são autoras incríveis. É muito interessante ver a articulação de todas essas coisas acontecendo ali, gênero, escrita, fundação, gênero nos dois sentidos, né? O gênero literário e o gênero como a performance social, e tudo isso associado à tentativa de conquistar um espaço maior da pena feminina na época, né? Então tem uma espécie de proto-feminismo nascente e um feminismo que é literário também. Eu acho que isso que o aspecto que me interessa muito quando eu leio esses textos, né? Foi algo que voltou nas produções francesas, sobretudo no século XX. Acho que tem um feminismo francês do século XX, com a Sixou, por exemplo, com a própria Monique Wittig, que é um feminismo literário também, e tem esse paralelo inesperado com o século XVII, que é o fato de ter um proto-feminismo que era literário também, né? O termo feminismo ele só surge no século XIX como um termo, mas eu acho que retrospectivamente dá para a gente identificar essas discussões como sendo feministas, porque visavam, afinal, a emancipação das mulheres, o acesso à educação, a possibilidade de intervir na cena pública de debates, de produzir romances e de fazer filosofia também, se a gente quiser. Bom, eu sei que eu dei muitas informações condensadas aqui. Eu espero que isso tenha estimulado vocês a lerem A Princesa de Clèves, agora nessa edição lindíssima que a Herculano acabou de publicar. Se não, leiam na outra tradução excelente da Leila de Aguiar Costa, na versão da EDUSP. Eu espero que isso estimule a leitura e o debate sobre esse texto, que o fato dele voltar a circular, quem sabe faça as pessoas recuperarem o interesse por ele e buscarem estudar essas articulações entre gênero, literatura, no século XVII, na história da literatura e na história da filosofia também. Eu quero ainda voltar, gente, para fazer alguns vídeos. Eu coloquei eu fiz um post aqui no YouTube pedindo perguntas, algumas pessoas me mandaram, eu guardei todas. Pedi no Instagram também já salvei. Eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas sobre carreira acadêmica, escrita, organização, antiguidades. E eu ainda vou fazer um vídeo, em breve, espero, mostrando algumas outras antiguidades que eu comprei recentemente. Mas, como eu estava um pouco nesse gás da Princesa de Clèves, eu achei que valia a pena aproveitar essa seleção de livros e, enfim, aproveitar o momento, inclusive da publicação da edição da Herculano, para falar mais especificamente sobre ele. Mas eu prometo voltar em breve com novos vídeos, tá certo? Leiam A Princesse de Clèves, A Princesa de Clèves e até um próximo vídeo.